Paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para mais uma aulinha da lição 5, que diz De criança a órfã. Então, nessa lição, nós iremos tanto aprender como passar para os nossos alunos dos improváveis de Deus que Ele faz ser provável. Professores, eu quero enfatizar e deixar uma dica para vocês que, em sala de aula, o aluno, quando ele chega, encontra um ambiente preparado. Um exemplo, você em sala de aula, uns 5 minutos antes. Eu não sei se vocês levam as lições ou se os alunos já trazem de casa, mas é importante vocês prepararem esse ambiente para que os alunos se sintam confortáveis e já entendam que ali é um ambiente de estudo, de conhecimento da palavra. Você organiza os lápis em cima da mesa, as lições, esteja na porta esperando seu aluno com um sorriso, dizendo que ele é importante, chamando cada um pelo nome. Eu quero deixar só essa observação, que vocês vão ver que até para vocês isso é bom, isso vai gerando um elo entre professor e aluno, tá bom? Esse é o primeiro tópico que eu queria deixar para vocês. E o próximo é o seguinte. Esse tema é tão interessante, quando eu comecei a estudar, eu me aprofundei nele, o que também é muito importante para nós professores. A gente realmente conhecer a história de quem a gente está ensinando, porque, gente, eu não sei vocês, mas na minha sala de aula, tem alunos que me perguntam coisas que eu olho, se eu não soubesse, ia passar vergonha, porque as crianças hoje em dia são totalmente diferentes das de antes, sem tecnologia, tem muitas coisas que elas estão pegando, não é isso? Então vamos lá. Na nossa lição tem a palavra do mestre, tem a lição dos alunos e tem a lição dos professores. Então, como temos a lição dos professores, a gente tem que ler o quê? O que está para os professores, amém? Então vamos lá. Na primeiro tópico que diz, muitas vezes não entendemos quando coisas ruins acontecem em nossa vida e até questionamos a Deus. Nessa lição vamos refletir que os planos do Senhor em nossas histórias são maiores do que nós temos a capacidade de compreender. São planos de paz, de esperança, mesmo diante de um infortúnio. Então, nessa parte, a lição vem falar conosco. Pode ver que quando a gente continua, a própria lição fala com os professores de improváveis que também tem na nossa vida. Então, para podermos ensinar, nós também temos que aprender, tá certo, professores? O objetivo nessa lição é que o aluno veja que Deus dá um futuro glorioso da criança obediente. E o ponto central é Deus garante uma vida abençoada a crianças obedientes. Então, de criança a órfã, quem sabe o que nós vamos falar? Vamos falar sobre Esther, um improvável do Senhor, que de órfã se tornou uma rainha. Mas até para ser rainha teve um propósito. E ela teve que entender esse propósito. E para o propósito, Deus colocou pessoas que o ajudou. E eu fiz assim, professores, no que eu tinha, certo? Lá em casa tinha isopor. Eu vou afastar aqui para a gente ver melhor. Aí eu peguei, cobri com TNT, imprimi algumas coisas de fotos, que quando a gente começar a falar com o aluno, a gente vai mostrando a ele, Por exemplo, aqui, eu vou dizer quem era Esther. Esther era uma serva do Senhor, improvável, que tinha perdido os pais, E o primo criou ela como filha. E o cuidado dele com ela foi muito importante para a trajetória de Esther, Mardoqueu é o nome dele. Então, ele foi importante na vida de Esther. Ele ficou sabendo que, na verdade, Esther nem sabia que ia ser escolhida pelo rei, gente. Ela foi passar por uma seleção, mas a temência e a obediência de Esther, aí eu vou pegando, sabe? Mas a gente vai lendo na lição. Por isso que eu digo, importante, professor, você ler a lição, certo? Aqui é só ideias e sugestões para quando você for dar a sua aulinha ser
tanto na fala da criança, como você entendendo o que você está falando, certo? Então aqui é Esther, quando ela vai sendo preparada para o rei. Ela passou um tempo, um processo, que a gente vai explicar ao aluno, à criança, que ele também passa por um processo, e ela se submeteu a esse processo em obediência, né? Que o tema da lição é esse, né? O objetivo central é que a criança, que o aluno veja que Deus dá um futuro glorioso às crianças obedientes, né? Então aqui ela era serva, né? Ela estava cuidando e sendo cuidada. Aqui ela foi passar por um treinamento. E esse treinamento foi todas as mulheres também tiveram ele, mas pela obediência e a criação dela fez diferença, certo? E aqui, aí eu coloquei o rei Assuero. Ele também fez parte do processo e do propósito da vida de Esther. Eu percebo, quando eu comecei a entender essa história, é que existem pessoas que passam e existem pessoas que permanecem, professores, na nossa vida, que vai nos ajudar a levar até o propósito que o Senhor tem para nós, certo? Então, Esther, de órfã, se tornou rainha, né? Vou botar mais aqui na frente, eu não sei se está dando para vocês verem, certo? Então, vamos lá. A palavra-chave que a gente vai ter aqui é em Esther 1, do 1 ao 2, que diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde da Índia até a Etiópia, sobre os 120 e 70 províncias, ou seja, uma mulher que era esquecida, talvez nem vista, mas nos holofotes não tinha ela. Ela se tornou rainha, nem por isso mudou a sua essência, com o propósito de salvar o seu povo. Tanto ela corria perigo, como o seu povo também. O propósito era esse. Então, Mardoqueu levou Esther até o palácio, certo? Então, quando ela chegou lá, com o tratamento, sem saber o que estava acontecendo no processo, aconteceu que Amã fez um decreto, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Mardoqueu era também um servo de Deus. E quando ele passava, Mardoqueu não se prostrava diante dele. Isso gerou revolta. E ele preparou uma emboscada tanto para Mardoqueu como para o povo judeu. Então, foi o que aconteceu. Esther estava no palácio, só que Mardoqueu, Amã não sabia disso. Então, no momento, quando a gente vai lendo, é tão interessante que Deus leva você, mostra ao aluno que independente do ambiente onde ele esteja, é o Senhor quem faz. Ela estava num ambiente e o Senhor levou ela para outro ambiente, que provavelmente seria um ambiente perigoso, vocês não acham? Ela ia para um lugar que provavelmente iria ser morta. Mas aí Deus levou com um propósito. E eu vou resumir, porque tem que ser rápido. E aí o que acontece? Quando ela chega lá, houve a notícia, Mardoqueu recebe esse decreto, Amã prepara uma forca. E no momento que Amã estava preparando uma forca, o rei ficou sem dormir. E pediu para um dos criados lá ler o livro. E aí o que acontece? Quando ele vai ler no livro, ele fala sobre Mardoqueu. Aí olha só o que vocês podem mostrar a essas crianças. Mardoqueu Amã, na verdade, estava preparando a forca quando o Senhor permitiu que o rei perdesse o sono. E aí ele foi ler. E quando ele foi ler, enquanto Amã estava preparando a forca, o rei estava lendo. E aí o rei pediu para que Amã viesse e ele contou essa história a Amã. E perguntou a Amã, porque Mardoqueu salvou a vida do rei, porque existia um plano para tirar a vida do rei, Mardoqueu salvou a vida do rei. E o que aconteceu nisso? Nesse período, Mardoqueu não foi lá dizer, eu salvei a vida do rei. Não, ele simplesmente fez o que era correto e entregou ali. Mas Deus viu. E aí o que acontece?
quando a Amã estava preparando, né, o rei manda chamar ele e diz: olha, aconteceu isso e isso que vocês vão ler, viu, professores? Leiam a lição. E aí ele vai e ele diz: o que você sugere que eu faça? Ele diz: não, olha, você tem que colocar a coroa, o anel, o melhor príncipe. E aí eu entendi que Deus preparou, irmãos, e resolveu as duas coisas ao mesmo tempo. O problema do rei e de Mardoqueu. Por quê? O rei tinha Amã como um príncipe, o melhor príncipe dali. E não era simplesmente um inimigo dele. E Mardoqueu iria ser morto. E quando o rei ficou sabendo de tudo isso, de toda essa história, por causa de Esté, que Esté soube com muita sabedoria, jejuou, se consagrou, tanto ela como seu povo, envolveu totalmente o Senhor nessa história. Deus deu vitória a eles. Eu estou tentando resumir. Então aí o que acontece? Quando Amã chega, aí o rei diz desse jeito: meu Deus, eu ri. Ah, é? Então faça o seguinte: vá pegar Mardoqueu e faça isso com ele. Honre ele ali no palácio inteiro. Então foi assim que Deus começou a dar vitória tanto a Mardoqueu como a Esté. E aí, ele, no lugar da forca, ele foi ser honrado. E aí teve o complemento, né? Porque Esté teve que fazer um almoço para eles. Teve vários encontros, mas no último encontro, teve 3 encontros. E nesse último encontro, aconteceu dela falar tudo que estava sendo posto, tanto para ela como para o povo dela. Mas em um momento, eu quero que enfatizar, ela também teve medo. Ela pensou que não ia conseguir. Mas aí, por causa desse primo, homem de Deus, incentivou ela e disse: ô Esté, presta atenção, por que você está aí? Foi para um momento como esse. Então, que nós ensinamos aos nossos alunos que, independente de situações, de onde eles estejam, que eles fidelizem o Senhor, que no tempo do Senhor e no tempo oportuno, professores, Deus irá honrar, certo? Então, lá na lição tem isso aqui, tá bom? Tem tudo, todo o material. Caso vocês não consigam, imprimam simplesinho. Se não puder imprimir numa folha como essa assim que é de foto, imprimam num papel ofício mesmo. Deem o seu melhor. Se o seu melhor for no papel ofício, dê no papel ofício, mas dê o seu melhor. Então é aqui, nós encerramos. Eu oro para que seja uma bênção, que as crianças também estejam com o coração alinhado para esse momento e vocês também, professores, sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém?